E tem mais análises das eleições agora com a Denise Campos de Toledo. E agora eu vou conversar com o Marcos Gutermann, jornalista, doutor em História Social e professor da Faculdade Casper Libero. Marcos, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Marcos, vamos avaliar esse cenário que nós temos. São Paulo muito atrasado, mas a gente já tem a pesquisa de boca de urna, né? E foi uma surpresa, pelo menos por enquanto, o avanço de Boulos para o segundo turno com o percentual sinalizado, porque ele estava embolada a disputa pela segunda vaga com o Bruno Covas à frente. E nós já temos a apuração avançando em boa parte do país. Você vê uma recomposição política nesse resultado que a gente tem por enquanto? Olha, bom, começando por São Paulo, é só uma pena que a gente já não tem os resultados que a essa altura já poderíamos ter, né? Quer dizer, tendo a dimensão exata desse avanço aí do PSOL, que já era esperado de alguma maneira, mas não nessa dimensão que a gente está verificando aí, o que coloca o PSOL num campo diferente, né? De franco atirador passa a ser personagem importante no jogo político que tende a se nacionalizar daqui para frente, né? Quer dizer, o resultado ruim dos apoiados pelo Bolsonaro, país afora, são indicativos de que tem um vácuo aí a ser ocupado por partidos mais de centro, ou talvez até de centro-esquerda, que é um pouco do cenário que a gente tem aqui em São Paulo, né? Então, pegando São Paulo especificamente, que eu acho que é um cenário bem interessante, pensando no ponto de vista nacional, você tem, de um lado, o Bruno Covas, que é um sujeito que tentou trabalhar essa imagem de ser centrista e tudo, mas ele tem um fardo pesado para carregar, que é o Dória. E do outro lado você tem o Boulos, que é um candidato com a camisa muito leve, né? O PSOL jogava por jogar, na verdade, tentando fixar o nome do Boulos como um potencial ator político aí mais para frente. Mas, de alguma forma, a mensagem do Boulos capturou um voto que normalmente iria para o PT ou para os partidos mais à esquerda. Então ele galvanizou esse apoio e, de alguma forma, isso tende a apresentar um cenário interessante do ponto de vista nacional mais para frente. O segundo turno é outra eleição, né? Então isso é muito importante ter na cabeça, quer dizer, não está nada fechado, mas eu tendo a achar que o Boulos, que era um franco-atirador, passa a ser um candidato com o mesmo tempo de TV e tudo, que o Bruno Covas no segundo turno. E uma coisa que parecia bastante provável, que é deixar o registro, que Boulos não teve, assim, não enfrentou muito preconceito de classe A e B, pelo menos os que votaram nele, por ser associado a um certo radicalismo, né? Ele soube, no primeiro turno, digamos, construir uma outra imagem bem diferente daquela pela qual ele ficou conhecido aí ao longo dos últimos anos e tudo, né? Como, enfim, um agitador e tudo. Agora, chega no segundo turno, isso virá à tona, naturalmente, porque ele, apenas um entre tantos candidatos, será no mano a mano com o Bruno Covas. Eu tenho certeza que a campanha do PSDB vai levantar essa questão, assim como o Boulos vai levantar a questão do apoio do Dória, que hoje, tanto quanto do Bolsonaro, é tóxico em São Paulo, né? Quer dizer, ninguém quer se ver associado ao governador, que era prefeito, abandonou a prefeitura, isso pegou muito mal. Então, ele jamais foi perdoado aqui na capital, a gente sabe disso, né? A votação do Márcio França ainda anterior, na eleição anterior, prova isso. Então, os dois carregam um certo fardo ainda, por isso que a eleição, de certa forma, está indefinida. Agora, tem um dado que eu acho que é curioso, né? Que é o Bolsonaro, pensando do ponto de vista nacional, no caso de São Paulo, ele ficou órfão totalmente, porque para que lado irá o bolsonarismo? Para o lado do Dória, que é o inimigo figadal ou do PSOL, nem pensar, né? Então você tem o pior dos mundos aqui, que é o maior colégio eleitoral do país, né? Então não é uma coisa desprezível. Perfeito. Agora eu vou chamar o Josias e Souza aqui para a nossa conversa com o Marcos Gutermann. Josias. O Gutermann, boa noite. Boa noite, Josias. Queria lhe perguntar o seguinte. Aparentemente o eleitor, não só em São Paulo, em outras praças, está fazendo uma opção pela continuidade, pela segurança, está reelegendo vários prefeitos, alguns até no primeiro turno, e isso se dá em boa medida por conta da administração que os prefeitos fizeram da pandemia. Então dá a impressão de que o discurso do Bolsonaro contra o que ele chama de essa turma do fique em casa perdeu o prazo de validade. Eu lhe pergunto se você acha isso, que esse discurso se revelou infrutífero e se isso terá
reflexos nacional. Tá. Josias, é fundamental isso que você comentou, porque o Covas, né, o Bruno Covas, estava muito bem avaliado aqui está muito bem avaliado aqui em São Paulo, e foi um sujeito que se expôs bastante. Ele nunca deixou de aparecer, de assumir o risco político, de tomar decisões difíceis e de adiar a volta quando tudo parecia se encaminhar para uma certa normalidade. Ele atrasou esse retorno, tendo em vista boletins médicos, então especialistas e tudo. Então isso teve um reflexo bastante positivo, surpreendentemente, né, na sua popularidade. Ele se manteve bem, assim como outros prefeitos. No caso, por exemplo, do Calil, em Belo Horizonte, né, que teve uma votação estrondosa, né, e foi o sujeito que intransigente com a pandemia, né, inclusive pagando um preço alto político e tal, mas do ponto de vista do eleitorado parece que isso não contou. Então, o Bolsonaro ficou muito isolado nessa questão, ficou claramente isolado, né? A questão da saúde pública virou uma questão central hoje, né? E isso, de certa forma, esvaziou um pouco esse discurso mais extremista, né? Da não vacina, da não máscara, da aglomeração, que o Bolsonaro lidera isso no país. E os prefeitos que ficaram, cumpriram a sua função, mais ou menos, mas cumpriram, se saíram bem na fita, né? Agora, Marcos, você vê uma recomposição política também a partir desse resultado, porque nós temos Bolsonaro se saindo muito mal naqueles candidatos que ele apoiou, e formalmente ele apoiou, ele fez lives, inclusive, para demonstrar esse apoio, e, por outro lado, o ex-presidente Lula também foi mal nos candidatos que ele apoiou, que o PT apoiou, né? Eu vejo claramente um esvaziamento desses extremos. Se a gente considerar o Lula como extremo, tem uma certa dificuldade de entender tão extremo quanto é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é a ruptura, o Lula é o establishment polêmico e tal, mas é o establishment, não deixa de ser. Mas, de qualquer maneira, você tem esses dois discursos muito esvaziados, né? O PT teve, assim como já tinha tido em 2016, o desempenho do PT municipal é terrível. E isso é péssimo, assim, tanto do ponto de vista do bolsonarismo como do petismo. Se você não tem a máquina das prefeituras na mão, a tua campanha federal, por mais criativa que seja, será muito complicada, né? Então, de fato, hoje o país, né, no cenário atual, parece caminhar para uma solução centrista. Mesmo os partidos de esquerda vão ter que buscar um discurso mais conciliador, porque o discurso mais extremista parece estar menos popular do que já esteve, quando esteve em 2018, que era o discurso da ruptura total, né? Mas quando você fala em peso, a gente vê as supostas lideranças para 2022, todas elas com algum peso contrário muito forte, inclusive quem nunca participou da política. Então, esse é um ponto. Mas eu tendo a esperar um pouco. Eu acho que as candidaturas estão sendo construídas agora. Não por acaso, porque política é ocupação de espaço, né, que nem o futebol, né, você ocupa espaço, não por acaso começou uma articulação de nomes que estão aí, né? Luciano Huck, o Sérgio Moro, o Maia correndo por fora, você tem ali o Dória, tá desde sempre, está em campanha. Esses caras estão conversando. Não tem, o Mandetta, os nomes aparecem, como a gente sabe que aparece, mas tem 2 anos ainda pela frente, né? É que tudo virou política. A gente tende a politizar tudo. Então, tudo virou campanha. Vamos esperar um pouco o desempenho, né, primeiro os resultados finais das eleições aqui, que é isso que vai dar um pouco um cenário mais concreto. Mas eu acho que os extremos estão esvaziados nessa altura. Josias? Nós tivemos agora um outro fenômeno, Gutermann, que foi poucos outsiders tiveram espaço nessa eleição. Houve uma volta do eleitorado ao tradicional. Quem estava no poder está se mantendo, quem errou menos na gestão da pandemia está sendo premiado. E acho que um pouco também por decepção, o Witzel, que era o suprassumo da novidade, do outsider e tal, se revelou aquela decepção no Rio de Janeiro, foi afastado, está respondendo a processos que o equiparam ou o aproximam do Sérgio Cabral, enfim, de outros governadores que foram parar na cadeia. Você acha que esse movimento de volta ao leito da política tradicional, isto é um movimento benfazejo e veio para ficar, ou é uma coisa que pode se alterar mais adiante? Exatamente. Eu acho que essa convergência para um centro, e aí não importa se é centro-direita ou centro-esquerda, mas governar é ir para o centro.
Você pode até ter, eu vou dar o exemplo do PT. O PT ganhou a eleição lá em 2002, quando assumiu em 2003, não era o PT das urnas, era o PT amarrado a um centro tentando governar, porque você pode ter as propostas que você quiser ter. O PSOL fez várias nessa eleição, sem pensar muito em orçamento, se vai ter dinheiro, se não vai. Essa coisa quem tem que se preocupar é quem governa. Na campanha você promete mundos e fundos, mas chega na hora, vai ter que articular. E o que o eleitor parece estar deixando claro, os resultados ainda estão correndo aí, mas parece estar deixando claro é que assim, a responsabilidade está sendo premiada. E o discurso radical está sendo punido. Essa, me parece, a mensagem dessa eleição. E é isso que você mencionou. Isso se chama política tradicional, né? A boa política, que a gente espera que floresça. Respondendo a tua pergunta, eu acho absolutamente bem-fazejo. Já estava na hora. Eu acho que o eleitor cansou, né? No fim das contas, eu acho que é cansaço mesmo dessa falação de tudo virar política, de WhatsApp, de lacração em internet. Cansou, chegou num ponto que é preciso viver um pouco menos tensionado, né, digamos assim. Agora, o Brasil tem uma certa dificuldade para definir essas bases mais amplas, não é? De alguém abrir mão de candidatura para apoiar o outro, não é? Inclusive aqueles nomes que você estava citando, e Luciano Huck, que veio fora da política, aí junto com o Moro, com o Mandetta, com o João Dória. Quem abriria mão de ser candidato a presidente numa circunstância como essa? Quem seria efetivamente uma nova liderança? Olha, é difícil. O teste das ruas, né? Por enquanto, e essa campanha foi um pouco isso, né? Não teve rua praticamente, né? Até alguém mencionou, a Marta Suplicy, poucos minutos atrás, né, aqui com vocês, mencionando essa campanha que não tinha a energia de uma campanha, né? Então, com a vacina, com a volta de uma certa normalidade, porque normalidade mesmo não teremos assim tão cedo, mas não importa, nós vamos ter o teste da rua, o teste do aparecer, o nome sendo catapultado ou esquecido. A política começou, nós estamos começando um novo round dessa disputa que me parece enterra a situação anterior, que era a situação desse extremismo que elegeu o Bolsonaro e tantos outros aí país afora. Eu agradeço muito a participação do Marcos Gutermann, jornalista, doutor em História Social, professor da Fundação Casper Libero. Muito obrigada, Gutermann. Boa noite, Denise. Boa noite. Eu agradeço o Josias também. Vocês?